Boa tarde a todas. Então, podemos iniciar a nossa sessão. Sejam bem-vindas. Mais uma atividade da 18ª Semana de Pedagogia, realizada pelos docentes e discentes do curso de Pedagogia da Unicentro, intitulada Educação em Tempos de Pandemia, para qual escola voltaremos? Sou a professora Cláudia Cabral Rezende e estarei coordenando as apresentações de trabalho dessa sala virtual, nessa tarde. Neste encontro, serão realizadas 4 apresentações de trabalhos, referentes ao eixo temático Psicologia Educacional. A primeira sessão será realizada por Dara Maria Martins Flores, intitulada Educação para a Morte, na escola também é lugar de aprender. Na sequência, teremos a apresentação de Vitória Saeco Essert, intitulada Desenvolvimento Humano, Estágio Pré-Natal. Seguida pela explanação do relato de casos de Adriana Fátima de Campos, intitulado As Rodas de Conversa na Promoção da Saúde Mental do Educador na Pandemia. E, para finalizar, teremos a apresentação de trabalho de Aline de Cássia Malker Lima, intitulado A Psicologia na Escola, uma reflexão a partir do olhar de uma egressa do estágio. Cada apresentador poderá utilizar o tempo de 5 a 10 minutos para a sua explanação e, na sequência, serão disponibilizados mais alguns minutos para comentários ou perguntas realizadas pelos participantes da sala. Peço que quem não estiver apresentando ou participando de debate, que silencie o microfone para evitarmos possíveis interferências. Tudo bem? Então, podemos iniciar agora com a apresentação de Dara Maria Martins Flores, do trabalho Educação para a Morte, na escola também é lugar de aprender. Dara, a palavra é sua, pode iniciar. Tá bom, eu posso fazer a apresentação dos slides, né? Você pode sim. Então tá. Aí vocês me contam se vai dar certo. Apareceu? Apareceu? Apareceu para mim, apareceu para os demais? Ok? Tudo bem, pode começar. Então, boa tarde, meu nome é Dara Maria, eu sou acadêmica do 4º ano de Pedagogia, né, do Campus Santa Cruz, do turno da manhã. E o tema do meu trabalho é Educação para a Morte, na escola também é lugar de aprender, que é um recortezinho do meu TCC que eu estou realizando, que é sobre luto infantil e educação para a morte. E aí, o porquê dessa educação para a morte, né? Tudo parte do que a gente fala hoje, que a morte ela é tratada como um tabu, porque ela nos traz sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, né? Quando a gente pensa em que um dia alguém que a gente ama ou que nós mesmos, né, que a morte chegará para nós. E isso é algo que assombra esses sentimentos negativos, né? E a morte, o morrer, ela trouxe várias transformações ao longo do tempo, né? E o que causa hoje esse tabu e essa esquiva sobre o assunto. Isso porque antes dos anos 50, a morte ela acontecia de forma mais natural, né? Acontecia em casa, de forma que os familiares, amigos, toda a comunidade, os vizinhos, inclusive as crianças, elas participavam desses rituais, né? Desde o momento que a pessoa sentia que ia morrer, eles já começavam com essa preparação e todos se reuniam na casa, né? E as próprias pessoas da família que preparavam o corpo e todos os rituais que acontecem, né? Não tinha nenhuma intervenção, vamos dizer assim, em geral, médica ou de funerária, né? Igual hoje a gente é percebida hoje em dia, né? E aí, a partir dos anos 50, a morte ela foi levada para os hospitais, né? Começou, então, a acontecer essa morte dentro dos hospitais, de forma mais solitária, né? Já não tinha tanto aquela presença de todos que a pessoa, né? Familiares, enfim, amigos. E aí, com isso, né? Com essa morte, né? Acontecendo no hospital, ela também foi deixando de ser tratada de forma naturalizada,
no sentido de que não estava mais ali presente no cotidiano das pessoas, né? E principalmente das crianças. Então foi algo assim, essa transformação assim, teve muito impacto no sentido de que hoje é tabu, porque aí foi ficando esquecido, e as crianças também, por elas não estarem mais participando desses rituais, de estarem ali junto com a morte, vamos dizer assim, né? Hoje em dia não somos educados desde criança sobre o que é a morte, que é algo que é inerente à vida de todos, que acontece, que pessoas à nossa volta morrem, né? Que é algo que é natural. Porque quando a gente fala de vida, a gente também fala de morte. E aí aconteceu essa transformação de que hoje não se fala mais sobre a morte por ela não estar tão presente com nós como era nos anos antes dos anos 50, né? E aí, por isso que a gente fala dessa educação para a morte. Tem pesquisas que revelam que a gente tem, no mínimo, 18 perdas importantes, simbólicas ou não simbólicas, ao longo da nossa vida. E isso é de fato, né? Desde que nascemos, já nascemos perdendo, vamos dizer assim, coisas que temos vínculo, que tanto afetivo, questões de relacionamento, ou quando a gente perde algo de fato, no sentido de pessoas, né, pela morte, ou pessoas que não morrem, mas que a gente perde, que quebram um vínculo. Ou, se a gente for pensar, temos várias perdas ao longo da nossa vida mesmo. E não somos educados para ser preparados, né, para quando a morte chega, né, já que estamos falando da morte, para enfrentá-la, elas, vamos dizer assim. E apesar de que é a única certeza que temos na nossa vida, que um dia iremos morrer, é algo que nos assombra e que a gente acredita, né? Não aceitamos, e podemos até acreditar que isso não vai acontecer com nós. Acontece só com os outros, mas com a gente não vai acontecer, né? Temos essa crença também. E então, por isso a importância de se educar para a morte, né? Seja no âmbito escolar ou nos lares, no sentido de começar a educar desde pequena a criança para ela entender que a morte é algo inerente à vida, para que ela futuramente, né, ao longo de toda a vida dela, que ela terá várias perdas, né, como nós todos temos, que ela já vai estar preparada, vamos dizer assim, mais preparada para estar enfrentando essas perdas que ela terá ao longo da vida. E por isso é preciso a gente incluir essa temática nas atividades pedagógicas, né, já que a morte faz parte do nosso cotidiano e as consequências das perdas também são percebidas na sala de aula. Então, fato que as crianças sempre estão passando por algum luto dentro da sala de aula, né? Seja por morte de alguém, ou seja porque elas perderam um bichinho de estimação, ou porque os pais se separaram, ou porque é um aluno novo na escola, trocou de professor, trocou de escola, o amiguinho foi embora para outra escola. Então, várias perdas que a criança está ali sentindo, né, que ela está no processo de luto, porque o luto é quando acontece esse rompimento de vínculo. Então, a gente tem isso muito presente na sala de aula. E aí, eu trouxe, na verdade, assim, tem vários recursos para a gente trabalhar, educar para a morte, né? Mas o principal que eu foquei nesse trabalho é a questão da literatura mesmo, que hoje em dia nós temos ricos livros, né, trazendo essa questão da morte, das perdas, das transformações, né, de todo o ciclo da vida, né, que a gente nasce, que a gente se desenvolve e que a gente morre, mas não necessariamente nessa ordem, né, porque a gente também tem que deixar claro sempre para a criança que não é só quando somos e são velhinhos que morrem, né? Então, eu trouxe aqui algumas ideias de livro, alguns só, porque são bastante, mas no final eu deixo uma listinha também, caso interessa alguém se interessar. E esses livros, eles podem ser explorados, né, principalmente na sala de aula, com crianças de 6 a 11 anos. E aí, começando com os livrinhos que tratam sobre a morte do bichinho de estimação, né? Esse livro, O Dia que o Passarinho Não Cantou, ele é um livro muito lindo, porque ele traz a situação de uma menininha que perde o passarinho dela, que era o amiguinho dela, e aí a mãe dela explica ao longo do livro, né, como que acontece, o que é morrer, o que de fato é a morte, né?
que a criança, a depender do estágio de desenvolvimento que ela está, ela não entende o que é a morte. E aí esse livro também ele tem um vídeo bem legalzinho no YouTube, que é sobre o livro, né, baseado no livro, que também dá para passar para as crianças. É um vídeo curtinho de 5 minutos, mas que é um vídeo muito rico também, para essa educação para a morte. E aí tem esse outro que é Meu Animalzinho Morreu, que também trata sobre a perda do animalzinho. Esse também porque o Elvis não latiu, também que era um amiguinho da criança, que sempre ia receber na porta de casa, e até que um dia ele não foi receber, né, que ele tinha morrido. E aí quando o seu animal de estimação morre também, que é outro livro que trata sobre isso. Esse livro, O Pato, a Morte e a Tulipa, também é um dos principais livros quando a gente vai citar sobre literatura infantil sobre a morte. E tem um vídeo também bem legal no YouTube, que dá para ser passado também, que é baseado que é um livro, mas em forma de vídeo. Pode Chorar Coração, mas fique inteiro também, que trata sobre a morte da avó, das menininhas, né, que a morte vem buscar a vovó. E aí, quando seus avós morrem, né, também o vovô não vai voltar, que é trabalhando luto com as crianças. É triste quando alguém morre. O que acontece quando alguém morre, e isso é bem interessante para ensinar sobre a criança no sentido de para elas entenderem melhor o que é o funeral, né? Ou tem crianças que nem sabem por conta dessa questão da morte ser afastada hoje em dia, né? Principalmente das crianças. Então é um livro bem legal que traz essas questões. Esse livro também é um dos meus favoritos, que é Meu Filho Pato e Mais Contos sobre Aquilo que Ninguém Quer Falar. Então, é um livro de contos, né? E esse é legal para trabalhar em sala de aula, porque, por exemplo, dá para cada dia ler um conto. E ele é um livro muito lindo, assim, bem legal de trabalhar mesmo, com as ilustrações. E aí, quando alguém muito especial morre, e as crianças podem aprender a lidar com a tristeza, é um livro muito legal também, que eu gosto, porque ele é um livro de atividades. Acho que eu até trouxe alguns exemplos aqui. Que dá para a gente tirar atividades para ensinar na escola, né, na sala de aula, tanto para a criança que está enlutada, quanto para as crianças aprenderem sobre a morte, e também para a questão de expressar sentimentos da criança, né, de forma de escrever, de pintar, de desenhar. E aí, trouxe esses exemplos aqui, que é importante deixar a raiva sair de maneira que não magoem as pessoas e não estraguem as coisas. Daí as maneiras que podem ser colocadas, né, para fora, ensinando a criança. Aí aqui é para ela desenhar a pessoa especial que faleceu, né, quando a criança está passando por um luto, ou se não está, com certeza alguma assim já perdeu alguém, né? Porque nós tratamos como tabu, mas é algo que está muito presente na nossa vida, né? Sempre acontece mortes, né? E aí, aqui também, alguém que eu amava morreu. Esse é um desenho dessa pessoa, aí para a criança desenhar a pessoa importante que morreu. Né? E tem muitas atividades, esse livro é bem rico. Inclusive, eu tenho ele em PDF, caso alguém tenha interesse, eu posso estar passando por e-mail. E aí, aqui os outros livros que eu não trouxe a imagem, porque são bastantes. Caso quem está presente aqui quiser tirar um print da tela para guardar, ou qualquer coisa também depois eu passo. E é isso aí. Aí deixei meu e-mail aqui. Caso alguém tenha interesse nos materiais, eu tenho bastante. Tenho alguns livros em PDF, alguns também com guia de leitura, né? E aí é isso. Obrigada a todos. Muito bem. Ótima apresentação. E interessante, né? Porque você acha que já está desenvolvendo essa pesquisa há alguns anos e nem imaginava que a gente ia passar por um momento de pandemia, né? Que a gente está passando agora. E você falou, né, da morte que passou a ser solitária. Hoje acho que muito mais, né? Porque quantos estão morrendo e não tem direito nem os enterros estão sendo realizados sem velório. Então, até para nós adultos é complicado. Imagine para uma criança que, de repente, não vai mais encontrar aquele ente querido
né, aquela pessoa que ela convivia muitas vezes, sem, não pôde nem se despedir, né? E a gente sabe que em alguns países, eu não sei se você chegou a pesquisar sobre isso, algumas culturas, eles celebram a morte, né? Sim, do Várias. México, principalmente, né? Exato. E aqui no Brasil a gente vê que, infelizmente, assim, infelizmente no sentido de trabalhar o luto, né? Isso não acontece, então a morte é sempre vista como algo triste, né? E aí esse luto muitas vezes a criança não compreende muito bem ou passa despercebido para ela porque não é bem trabalhado, né? E até que você falou a questão de brinquedos, de pessoas ou mesmo de contatos, mudou de escola, agora mais um luto, né? Por conta dessa pandemia, as crianças perderam aquela rotina, o contato com seus coleguinhas, né? Então, eu acredito que é uma fase onde isso vai ter que ser muito trabalhado. E aí, assim, eu vou tomar a liberdade de pedir para você, depois, se você puder, passar essas referências, né? Que aí eu posso até estar indicando para outras pessoas, porque eu acho que muitos dos nossos alunos da Unicentro vão usufruir desse material agora no retorno, né? Pós-pandemia. Acho que vai ser Aham. muito bom mesmo. E uma coisa que eu percebi aí que poucos autores, né? Aí não, mas no geral mesmo, poucos autores são brasileiros, né? Que Sim. trabalham com morte. Tem muitos Aham. autores, né, estrangeiros mesmo, que a gente vê que isso ainda é difícil de se discutir aqui no Brasil, né? Exatamente. Aham. Mas eu gostaria de abrir para comentários e perguntas, então, alguém gostaria de estar acrescentando, fazendo uma observação ou colocando alguma pergunta sobre o assunto? Vamos lá. Um debate sobre o assunto? Todos quietinhos? Nenhuma pergunta? Boa tarde, Boa tá tarde. me ouvindo? Eu tenho só uma questão a ser colocada e eu queria saber da Dara qual a opinião dela agora para o período de pandemia e pós-pandemia, né? Já que a gente tem tantos mortos pela Covid, é o avô, é o tio de alguém, é o coleguinha, é alguém da comunidade escolar, da comunidade em torno da escola, e isso tem que ser levado em consideração. Ah, o meu estágio em psicologia escolar, né, eu pude notar que tenho uma preocupação com a comunidade escolar como um todo, e faleceu funcionários, faleceu parentes de alunos, parentes de funcionários da escola onde eu estava. E a gente está pensando esse período de pandemia e do pós-pandemia, como receber esses alunos, como trabalhar essa questão do luto. Eu queria saber, tu que já estudou bastante isso, um pouco mais sobre esse assunto. Qual é a tua opinião? Então, eu acho que vamos dizer assim, quase tarde da gente trabalhar isso, né? Que é algo que é sempre discutido e é só agora que veio a pandemia, que aconteceu esse tanto de mortes que está acontecendo, que parece que está batendo água no pescoço e, vamos falar de morte então, né? Então, é algo assim para se pensar. E eu acho que né, tenho esperança que talvez depois disso que a gente esteja passando, que é um luto coletivo, né? Porque todos estamos perdendo de alguma forma, né? Então, eu espero que agora as pessoas estejam mais abertas a falar sobre isso e a entender melhor sobre isso, porque, infelizmente, não. A gente sabe que não é só essa pandemia, né? Que de agora em diante, né? O novo que fala, como que é o novo normal, né? Então, de agora em diante, quase que né, um negócio assim que se torna obrigatório a gente discutir sobre isso, porque é algo que a partir dessa pandemia que aconteceu, infelizmente, né, vai ser um assunto aí que precisa ser colocado, que é algo que vai acontecer, né, que já vai fazer parte da nossa vida, do nosso mundo, do nosso cotidiano. Infelizmente, né? Infelizmente, nesse contexto é que a gente para pensar em luto, em processo de luto, luto coletivo. Infelizmente, porque muitas vezes o profissional tem que lidar em silêncio com esse luto. Quando há a perda de um parente, por exemplo, do professor, quando há a perda de um parente, é, isso tem que ser vivenciado meio que sozinho, né? Porque é muito difícil passar isso também
para que as crianças entendam sobre isso, entendam a situação emocional do professor ou de algum profissional dentro da escola. E, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso desse jeito. Mas eu tenho uma experiência anterior à pandemia e agora, durante a pandemia e posterior à pandemia, dentro da psicologia da educação e como educadora, né? Professora de história. E eu percebi que, infelizmente, por esse período, a gente começa a pensar nesse luto, no luto coletivo e no luto das pessoas como indivíduos dentro de um contexto social. Era isso, obrigada. Talvez se fosse algo naturalizado desde antes, não fosse esse tabu que a gente discute hoje, com certeza estaria mais fácil para a gente passar por isso que a gente está passando hoje, né? Exatamente, porque já estive em situações do professor, por exemplo, estar acompanhando a mãe e o pai no hospital, e depois vem o falecimento, o luto, e o profissional passa um tempo em casa, mas quando volta, ainda volta sentido, ainda volta triste, e tem que continuar a rotina, passando conteúdo. Às vezes o aluno não entende, a relação do professor com o aluno é afetada. Agora a gente precisa naturalizar e abrir esse espaço para comunicação melhor. Acho que naturalizar é a palavra correta mesmo. Tentar lidar como algo natural, né? Inerente à vida e que de fato acontece, não adianta a gente fugir. Nós só temos que tomar cuidado, né, com a diferença entre naturalizar e banalizar, né? Que, Sim. infelizmente, a gente está vendo uma banalização, né, da morte, do luto no Brasil, né, principalmente falando no Brasil, que é onde a gente está mesmo, né, e acompanhando, né, questões muito mais amplas que envolvem tudo isso, e a morte, em muitos lugares, está sendo vista como algo banalizado, né? Não naturalizado. Então, acho que a gente tem que trabalhar isso, pensar muito bem como lidar com isso, com as crianças, que muitas delas na família estão tendo isso também, né? Está acontecendo essa banalização, né? De ver lá nos noticiários, porque as crianças sabem, elas acompanham, elas veem, né? Elas não estão alienadas, né? Elas estão sentindo o que está acontecendo. Muitas vezes os pais não conseguem lidar com isso, ou então os pais, para ela, pode ser algo, né, que ela quer entender melhor, e os pais procuram banalizar mesmo, no sentido dela não entender o que está acontecendo, e acabar vendo também como algo indiferente, né, que é muito perigoso também, né? Sim, ter criticidade, né, para ensinar também sobre a morte. Exatamente. Muito bem, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Muito bem, Dara, ótima apresentação, ótimo trabalho, seu. Vamos passar, então, Obrigada. agora para o próximo, que seria a apresentação de Vitória Saeco Essert, isso, do trabalho intitulado Desenvolvimento Humano, Estágio Pré-Natal. Vitória? Isso. Pode começar. Deu certo? Deu certo o compartilhamento? Sim, está aparecendo na tela. Ok. Então, boa tarde, meu nome é Vitória, e em contramão ao que a Dara falou, eu vou falar agora sobre o desenvolvimento humano, estágio pré-natal, né, o nascimento de alguém. Então, eu vou começar falando sobre a fecundação e genética. A fecundação ocorre quando o óvulo e o espermatozoide, né, cada um deles com 23 pares de cromossomos, eles se juntam e formam uma célula chamada zigoto. Essa tem 46 pares de cromossomos. E essa célula vai se multiplicar e então formar um bebê, né? Nesses cromossomos estão os nossos genes, que eles são responsáveis por definir as nossas características, como o nosso corpo vai funcionar. E 75% desses genes são os monomórficos, que eles são responsáveis por caracterizar a gente como seres humanos, que todos os seres humanos possuem esses genes. E também os genes polimórficos, que representam 25%, eles são responsáveis por caracterizar a gente como um indivíduo, né? Como um indivíduo único, como a nossa cor de cabelo, a nossa personalidade, entre outros, né? E para formar quem a gente é, existe tanto essas influências genéticas,
quanto influências do ambiente, né? Como, por exemplo, a linguagem, né? Quando uma criança vai aprender a falar, ela precisa de um desenvolvimento motor, ela precisa de tanto motor quanto neural, né? Para conseguir falar. Porém, também uma criança que cresce num ambiente que é favorável, que estimula ela vai aprender a falar bem mais rápido, né? E então isso tem influência genética e do ambiente. Ali, como eu disse, os genes guiam a nossa experiência, porque a gente pode nascer com uma aptidão para alguma coisa, com talento, e esse gene vai guiar a experiência, pois a gente vai tomar decisões e escolher coisas baseadas nisso. Porém, essa experiência também vai mudar quem a gente é. Por exemplo, os clones, né? Eles não pareceriam, sentiriam ou agiriam exatamente como seus doadores, porque eles se formariam em um útero diferente, num momento diferente, nasceriam e teriam experiências diferentes, né? As substâncias que ele receberia, né, pela mãe não seriam os mesmos. Então, para medir o quanto de influência genética uma pessoa tem junto com a influência do ambiente, existem os estudos de adoção, né, que eles estudam uma criança que foi adotada em alguma característica, e eles, se isso for parecido com a família adotiva, isso é a influência do ambiente, mas se ele for mais parecido com a família, né, de sangue, a família em que ele nasceu, então é influência genética. E também estudos de gêmeos, né, os monozigóticos, eles têm os mesmos genes, porque eles são formados pelo mesmo óvulo e mesmo espermatozoide. Então, eles possuem os mesmos genes, porém, eles estudam gêmeos que foram criados na mesma realidade e gêmeos que foram criados em realidades diferentes, para conseguir medir o que é influência genética e o que é influência do ambiente. O QI, por exemplo, a nossa inteligência, ele possui aproximadamente 50% de herdabilidade. Então, a nossa inteligência pode vir tanto geneticamente quanto ser muito influenciada pelo ambiente, né? Assim como a nossa personalidade, que tem 40% de herdabilidade aproximadamente, e estima-se que 10 a 15 genes possam estar envolvidos na ansiedade. Ou seja, a ansiedade pode vir geneticamente também, assim como a esquizofrenia, né? E até mesmo o alcoolismo, a depressão, o autismo, pode vir tanto geneticamente quanto influenciados pelo ambiente. Então, as fases do desenvolvimento pré-natal. Primeiramente, é a fase germinal, que é de 1 a 2 semanas. Nela, o embrião, né, ele implanta na parede do útero, forma-se a placenta, o cordão umbilical, e depois vem a fase embrionária, que é de 3 a 8 semanas. Nela, forma-se os principais sistemas, como respiratório, digestivo e nervoso, e nessa fase ele é muito suscetível a influências do ambiente, ele pode ocorrer aborto nessa fase, eles estão muito suscetíveis. E, por fim, a fase fetal, que é de 9 semanas até o fim da gravidez. Então, nessa fase, o feto cresce, os sistemas tornam-se mais complexos e formam-se os detalhes. Algumas características sobre os fetos é que os fetos masculinos, eles são mais ativos que os femininos, né, geralmente, e eles respondem à voz e aos batimentos cardíacos da mãe e às vibrações de seu corpo, mostrando que possuem audição e tato, e eles também têm a capacidade de aprender e lembrar, porque eles lembram da voz da mãe, e tem estudos que eles sugam mais forte quando ouvem algo que foi frequentemente ouvido durante a gestação. Então, fatores maternos que alteram o desenvolvimento da criança. A nutrição é muito importante, né? Porque a grávida ela precisa comer mais durante a gravidez.
A má nutrição, ela pode causar anencefalia, espinha bífida, má formação, entre diversas coisas. O uso de drogas também influencia muito na gravidez, mesmo que seja uma pequena quantidade de droga, né, tanto álcool quanto cigarro, ela já afeta o bebê porque vai direto para a corrente sanguínea, né, e elas podem causar fraca capacidade de atenção, hiperatividade, ansiedade, problemas de aprendizagem no comportamento também, QI mais baixo, entre diversas coisas. Nessa imagem aqui, as crianças, elas possuem distúrbio alcoólico fetal, né? Onde as mães consumiram álcool durante a gestação e elas nasceram com uma deficiência, né? Elas podem ter mais dificuldade de aprendizagem, algumas têm um grau mais leve, outras têm bastante dificuldade no seu desenvolvimento, né? E a idade dos pais, né? Hoje em dia, cada vez as mulheres estão tendo filhos mais tarde, e isso também influencia, né? Porque depois dos 40 anos a gravidez é mais complicada e pode também gerar mais desafios, né? Na formação do feto e na criança. Então, a importância dos exames pré-natais, né? A intervenção pré-natal, ela aumenta o QI mediano da população, tem bastante resultado, né, no QI, e a melhor maneira de prevenir complicações de parto é obter a assistência pré-natal desde cedo. Em muitos países, né, as grávidas já têm direito à assistência pré-natal e pós-natal gratuita ou de baixo custo e licença maternidade remunerada. No Brasil, as gestantes, elas têm direito de acompanhamento especializado durante a gravidez, assegurado pela Lei 9.263, de 1996. Elas têm direito ao atendimento pré-natal e assistência ao parto, ao porpério e ao neonato, e a realização de, no mínimo, 6 consultas de acompanhamento pré-natal. E também tem direito à garantia de emprego, da confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto. E também tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. E também, agora, na pandemia, as grávidas são consideradas grupo de risco, né? E devem ser afastadas do trabalho sem causar nenhum prejuízo. E seria isso. Muito bem. Tema bem interessante, né? Só uma pergunta antes de eu fazer algum comentário. Qual que é a sua formação? Eu estou no 2º ano de pedagogia. Pedagogia. Esse estudo você está fazendo na pedagogia ou algum outro? Sim, foi um trabalho feito na matéria de Psicologia 2. Ah, tá. Ótimo. Geralmente, né, esse tipo de estudo tem alunos da enfermagem realizar, né, por conta do tema. Mas que bom que foi na pedagogia, que interessante. Aí alguns comentários, né? Você falou da influência, aí você citou, né, influência genética e influência do ambiente. Teria alguns autores da psicologia que você teria alguma linha mais específica, por exemplo, da psicologia histórico-cultural, da psicologia, né, enfim, alguma abordagem mais específica para essas afirmações, ou você não se preocupou com essa questão? Então, eu não pesquisei sobre essa questão, né, porque a gente não se aprofundou tanto ainda nessas linhas da psicologia, né, na matéria, mas é interessante pesquisar sobre isso, né, ver qual abordagem que... Porque cada uma vai, né, focar um pouco mais, por exemplo, histórico-cultural vai focar bem mais na questão da influência do ambiente, né, da influência da cultura, né, do meio, enfim. Sim, Algumas outras já vão mais para a questão genética, né, Piaget vai um pouco mais para a genética, então seria interessante a gente, né, só para estar, se você for aprofundar, né, seria bem interessante. Skinner, comportamental, exatamente. E aí você falou, né, a questão da alimentação, alguns comentários assim, que eu gostaria de fazer, depois eu gostaria que você também
se ou os demais falassem sobre isso. Você falou da idade dos pais, né? Eu acho bem interessante essa questão, porque, por exemplo, na minha casa mesmo, minha mãe, ela já era avó quando nasceu a minha irmã mais nova, temporão. E Aham. nós, né, e nós somos em cinco filhos. E o mais velho e a mais nova são considerados superdotados, os outros três do meio não. Então é bem Nossa. interessante, né, a gente tentar entender o porquê, né? O mais velho e a temporão, né, se destacaram bem mais na questão, né, do intelecto mesmo, e são profissionais muito bem sucedidos em suas áreas, né? Um foi para a área de artes, o outro foi para a área de meio ambiente, né? E são premiados Que legal. internacionalmente até sobre isso. Então é muito interessante esse tipo de estudo. A questão dos partos também, né, que você falou, desde o pré-natal até o nascimento. Hoje tem muitos estudos, né, tentando entender um pouco melhor sobre o parto normal, a cesárea, né, o quanto que isso pode influenciar, e o parto humanizado. Né? Eu tive uma sobrinha que nasceu agora dentro de casa, dentro de uma piscininha, sabe, essas piscininhas pequenas, né, e parto humanizado. Então, assim, é uma educação totalmente diferenciada, né, e aí a gente vê uma autonomia da criança, ela está com 2 anos, uma autonomia, assim, né, só que sabemos que tem vários fatores, inclusive o estímulo, né, a educação Waldorf que ela está recebendo, enfim, uma série de questões, mas a gente é um tema muito interessante, porque o quanto que, né, no feto, né, a forma de tratar, né, de você lidar com a questão do pré-natal influencia, para o futuro dessa criança. Inclusive, conheço uma pesquisadora que está estudando a influência da alimentação na criança autista. Ah, Né? que legal. O quanto que influencia desde o pré-natal, né, até depois, né, pode contribuir, né, para o desenvolvimento ou não dos graus de autismo, né? Então, são temas muito polêmicos mesmo, né? Muito bom o tema, muito boa a sua pesquisa. E aí eu Obrigada. gostaria de saber, então, alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Vamos lá. Eu de novo. Vamos lá. Boa tarde. Eu só queria fazer um comentário de que é muito legal esse trabalho que tu montou, Vitória. Obrigada. Tu pensou. Porque para mim é muito difícil pensar em genética, em estudar genética. É muito difícil e é extremamente importante se tratando de educação e de primeira infância. Eu tenho uma professora que trabalha depressão no pré-natal também, e ela usa a Melanie Klein para investigar. Então é muito interessante. Eu sei que tu está no início da tua graduação, mas se tu puder e pegar gosto por isso, continuar a pesquisar, seria muito importante ter uma neuropedagoga, uma psicopedagoga dentro da nossa área, porque são estudos muito importantes, principalmente para quem trabalha com educação. Né? A gente pode pensar no pré-natal para questões bem sérias, como o TDAH, o autismo, outras doenças importantes, outras síndromes importantes. Então, era para te continuar mesmo com esse trabalho, ele é muito importante. Sim, até porque o parto e o pré-natal, ele mudou muito, né, de uns tempos para cá. Antes era de uma forma completamente diferente. Antes era em casa, daí depois virou um tempo que era tudo no hospital, a criança já era tirada da mãe e passava por diversos procedimentos, isso também afetou, e agora está mudando de novo, né, com esse parto humanizado, então, né, as crianças estão mudando de várias coisas. Então, né, por que será, né, esse retorno ao parto em casa, né? Então, até que ponto, antes isso era positivo, por que que hoje eles estão realmente voltando para isso, né, para esse tipo de gestação e de parto, né? Então, até o resgate da questão familiar, né? Eu estou vendo, assim, a gente fala que tem as tecnologias hoje, as pessoas estão se distanciando mais, mas eu estou vendo um convívio assim, de alguns pais muito maior, por exemplo, do que das gerações passadas, uma preocupação muito maior com a criança, né?
e que é o que a gente viu, né? Até alguns séculos atrás não se preocupava com a criança, né? Todo mundo aqui já deve ter visto, né, estudado a RE, né? A criança enquanto adulto miniatura, não tinha, né, o brincar, o brinquedo da criança. Aí o século passado, né, começou a dar muito mais atenção a isso, e agora a gente acho que está num novo tempo, né? Agora, principalmente, voltando para a questão da pandemia, que eu falei, vai nascer muita gente nessa pandemia, né? Porque fica muita gente em casa, né? Casais, home office, e acaba tendo mais contato, né? Então, eu sei de muitas amigas e primas que estão grávidas, engravidaram agora na pandemia. Então, assim, e as crianças que estão em casa com os pais, né, nessa quarentena, as que estão fazendo quarentena, porque não está tendo aula, né? Então, estão tendo uma convivência muito maior, que eu comentei até com a minha irmã, que tem uma filha de 2 anos, eu falei, para ela está sendo ótimo a quarentena, porque ela está o tempo todo com os pais, né, e com os avós, quer dizer, ela está, se for estudar um pouquinho lá de Melanie Klein, né, e de Freud, na psicanálise, né, Winnicott também, né, trabalhou muito essa questão da educação infantil, para as crianças está sendo maravilhoso, para muitas delas, né, tirando alguns casos, lógico, que tem depressão ou que tem outros problemas dentro de casa, né, mas para criança que tem uma boa convivência familiar, está adorando ficar ali com o papai e com a mamãe, né, Então, para as menores, eu acredito que a escola nem faça tanta falta, mas para as maiores mesmo, que tem aquele luto de não conviver com os colegas como convivia antes, né? Mas essa questão do pré-natal, realmente, tem muito a se estudar ainda, né? Acho que tem muito para se investigar, acho que é um tema muito pertinente para você estar aperfeiçoando isso, né? Porque poucos estudos, né, foram realizados, se for comparar com outras fases do nosso desenvolvimento, né? Mas muito bem. Obrigada. Algo mais? Quer fazer alguma coisa? Parabéns pelo trabalho. Passamos para o próximo, então? Nenhuma pergunta mais? Então, vamos lá. Dando continuidade, teremos agora o relato de Adriana Fátima de Campos, intitulado As Rodas de Conversa na Promoção da Saúde Mental do Educador na Pandemia. Adriana, a palavra é sua. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou aluna também do PPGE da Unicentro, e essa apresentação surgiu realmente de uma experiência difícil que a pandemia nos impôs, e, de outro lado, de uma experiência muito boa, que é poder encontrar-se com os colegas do núcleo de Guarapuava em rodas de conversa, né? A Mônica é minha colega, então nós duas fizemos o relato juntas, a Mônica que está aqui também vai apresentar para nós. Se quiser colocar o primeiro slide, Mônica. Então, primeiro, né, o que é isso? O que é essa roda de conversa? A PP Sindicato de todo o Paraná tomou a iniciativa, vendo justamente que os professores entraram em adoecimento emocional nesse tempo de pandemia pelas mudanças impostas pela própria pandemia e pelo sistema educacional e suas mudanças tão repentinas, né? E propuseram, em parceria com psicólogos, né, de todo o Paraná, que cada núcleo organizasse rodas de conversa, que são aí bem no estilo orientado pela psicologia mesmo, são, né, eu vou falar um pouquinho mais o que elas são, mas se apresentam como oportunidade para os professores de uma terapia conjunta, para que sejam minimizados justamente esses sintomas de adoecimento que a pandemia acarretou para os professores. Nós já começamos aqui no núcleo de Guarapuava há cerca de 2 meses, né, com as rodas de conversa, e o Paraná todo inserido na mesma linha. Bom, e o que são, então, essas rodas de conversa, né? Elas vêm, primeiro, né, a gente tem que observar que tem um resultado positivo, sim, trazido pela Covid, não pela Covid, mas pela situação da educação nesse tempo, que é o aprendizado das novas tecnologias, a inserção de metodologias ativas. Isso é algo positivo, mas o contraponto é muito pesado, né? Nós temos aí a imposição, sobretudo metodológica, até mesmo de conteúdos, os professores precisaram mudar o próprio plano docente. Então, nós temos um adoecimento do quadro do magistério muito grande,
não só no Paraná, no país todo, e eu não tenho conhecimento, né, do mundo, mas não deve ser muito diferente. Mas, dentre nós, as imposições aí do uso das tecnologias tem sido bastante maçante, a invasão da privacidade dos professores, né, eles estão trabalhando remotamente, perderam aí a intimidade, porque o uso do celular é constante, seus números foram distribuídos praticamente para o colégio inteiro, e com isso nós temos sentimentos aí de não dar conta de toda a situação que a pandemia impôs, e um adoecimento bem sério, né? Eu atendo clinicamente e recebi vários professores com sintomas realmente de ansiedade, provocados aí pelas condições de trabalho no tempo da pandemia. Com isso, a proposta do sindicato é que se adotasse a roda de conversa. O que é essa roda de conversa, né? Primeiro, o termo roda de conversa parece bastante familiar, foge um pouquinho daquilo que a gente imaginaria de sentar com uma cuia de chimarrão e deixar a conversa fluir, né? Essa roda orientada nesses moldes é realmente um momento de muito respeito e acolhimento um ao outro, porque os professores trazem ali, não são só professores, tem também funcionários, né, agentes, eles trazem situações vividas, angustiantes, problemas familiares, e isso tudo é colocado. A simbologia da roda é maravilhosa. A roda tem a simbologia do acolhimento, né? De frente para o outro, eu o acolho e me deixo acolher. E essa troca é sem julgamento, é sem precisar dar receitas prontas, até porque elas não existem, né? É realmente um momento de troca. Eu até coloquei uma citação aqui de um dos autores que ajudam na compreensão do trabalho, que diz justamente que é esse esforço de colocar-se no ponto de vista do outro. E isso é extremamente bacana. Então, logo, essa roda, no modelo que nós utilizamos, é realmente uma construção coletiva, né? Porque nós trazemos, eu como psicóloga organizo, né? Para nós termos assim, eu trabalho com a linha da psicologia cognitivo-comportamental e a gente se orienta, pelo menos para ter uma linguagem comum das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Então, eu preparo sempre, né, mas não é uma palestra, por isso é uma roda de conversa. Eu preciso estar muito atenta ao que as pessoas trazem, porque é uma construção coletiva, e eu faço propostas a partir do que é trazido, utilizando vídeos, utilizando aí recursos possíveis, né, até porque essa roda é feita de maneira também online, via Meet, e nós, então, nos debruçamos sobre as conversas e assuntos da vida cotidiana um do outro, né? Então, no Núcleo de Guarapuava, a proposta é que essas rodas tenham no máximo 20 pessoas, né? Se passar disso, se fariam 2 rodas, ou com o mesmo profissional, ou com outro profissional da psicologia, né? Núcleos maiores aí talvez tenham, não sei se eu ouvi falar que Maringá tinha 2, hein? Mas, em geral, cada núcleo tem uma roda. Funciona de forma quinzenal, com duração de 1h30, né? Quem são as pessoas que aderiram à roda de conversa, né? O nosso grupo, né, a Mônica também faz parte, o nosso grupo é composto por professores e funcionários dos colégios, não só estaduais, mas em sua maioria colégios estaduais, né? E eles receberam o convite, e aqueles que quiseram aderiram à roda. E ela acontece às terças-feiras aqui no núcleo, das 17h30 às 19h, como eu falei, conduzida sempre por um momento muito bacana, de muita intimidade, de abertura, e aí a gente faz indicações para a semana, com exercícios práticos, sobretudo baseados no mindfulness, né, na percepção do corpo, em exercícios de respiração, de relaxamento. A grande intenção dessa roda é acolher os anseios que o professor traz, acolher os sofrimentos que a imposição metodológica trouxe, porque o trabalho remoto traz consequências, né? O professor não se situa nem no seu trabalho da escola, nem no seu trabalho de casa, acaba misturando as coisas, trabalhando mais horas,
aí muitos relatos de insatisfação porque os alunos não estão aderindo, ou porque ou não rende como renderia no presencial, enfim, todos são fatores de insatisfação, porque é muito nosso, né, a gente traz como culpabilidade, e a culpa nunca é boa companhia, ela nos adoece. Então, o que a gente faz é olhar para a realidade sem negá-la, acolhendo a realidade, aceitando como ela se manifesta, mas também sem deixar que ela nos cause tanto sofrimento. E por isso a conversa e a roda se apresenta como uma grande possibilidade de dar vazão para isso, né? No lugar de adoecer, nós transformamos as dores em palavra, verbalizamos, nos acolhemos mutuamente, e como não tem receita pronta, a gente só troca possibilidades, né? Que tal se? Essas trocas também são muito bacanas e acontecem, né? Porque a figura do psicólogo também não é, na roda de conversa, uma figura que centraliza, né? Não tem que passar tudo por ele. A figura do psicólogo é uma figura que media e que deixa que cada um seja o ator também, que ali se coloca, que também acolhe, né? Já na primeira roda, e as rodas são sempre um presente, eu acolho assim, porque eu também sou professora. Já na primeira roda, nós fizemos alguns treinos, como, por exemplo, como é importante treinar a escuta sem julgamento, né? A escuta suspensa, e na roda isso é tão bacana, senão eu vou me enchendo mais ainda, eu vou me desesperando com o relato dos outros, que é de passei uma semana difícil, angustiante, isso aconteceu, isso, mais isso na minha casa, né? Eu acredito que esse seja o grande segredo também da psicologia. Só é possível que a gente trabalhe com a dor do outro quando a gente exercita essa escuta sem o efeito esponja, né, de pegar para mim, ou sem o efeito do julgamento, ou de ter que dar uma resposta pronta. Então, esse acolhimento, eu acredito que foi assim, uma grande chave. Nós trabalhamos isso na primeira roda, e desde então eu sinto uma abertura muito crescente dos participantes no acolhimento, até na gratidão pela partilha do outro. Tem sido assim uma experiência realmente muito rica para nós, né? E realmente ter esse encontro da psicologia, porque infelizmente nós ainda não temos, né, como seria tão ideal que tivesse a psicologia na escola, a assistência social, né, esse trabalho multidisciplinar realmente. Como nós não temos essa possibilidade, né, eu digo sem negar a realidade dura que a pandemia trouxe, mas é um dos ganhos que nós nos aproximamos aí numa conversa muito boa com psicologia e educação através das rodas. E oxalá se tenha mais experiência, né, de acolhimento, assim, dos alunos também, seria uma coisa bem interessante, né? Nós fizemos uma experiência no colégio nosso, eu tenho me proposto lá, quando a gente faz as meets, né, eu fico um pouco depois ou um pouco antes e proponho que quem quiser, quem tiver alguma angústia para partilhar, também fique, e ficam, né, sobretudo, veja como é uma coisa interessante que a educação, já desde a formação, nos sensibiliza. Quem gosta mais de participar são os alunos, ou as alunas, na sua maioria, da formação de docentes do magistério. Eles participam de uma forma bem bacana quando se propõe uma roda de conversa lá entre alunos, né? Mas se vê lá o sofrimento muito grande, né? E claro que com os professores, essa nossa percepção se aguça para aquilo que é próprio do professor, do docente e da vida do adulto, né? Porque os professores não deixam de ser pais e mães e filhos, e além de todas as preocupações que a escola traz, eles continuam e muito mais inseridos no seio familiar, né, de uma forma até mais intensa. Muitos deles narram que não conseguem, por exemplo, trabalhar porque o filho está gritando o tempo inteiro, ou o filho pedindo auxílio, e eles estão mais presentes fisicamente em casa e muito menos emocionalmente, porque ficam atendendo o telefone, respondendo alunos durante a noite, alunos que mandam na madrugada, né? Então, tudo isso para nós é matéria de conversa, e a gente se troca aí dicas, pelo menos, que possam minimizar isso, trazer alívio. Eu acho que é isso, e realmente agradeço a possibilidade de partilha aqui, né, e trouxe algumas referências que eu utilizei para o trabalho. Mônica, quer completar, que você ficou quietinha aí? Como falo, a gente escreveu quando nós nos propusemos a escrever juntas esse trabalho, eu até falei para a Adri assim, eu posso falar enquanto participante da roda,
né? Eu sou professora, eu não sou psicóloga, e como eu tenho aprendido nessas rodas. A primeira roda do acolhimento, que a Adri já comentou, eu acho que me marcou demais, principalmente a questão do ato de escutar, né? Porque a gente sempre escuta os problemas dos outros como se nós tivéssemos a necessidade de dar uma solução ou dar uma resposta, né? Eu sentia isso, né? E quando ela falou assim, o ato de escutar só por escutar é libertador, porque você não carrega consigo o problema do outro e não deixa de acolher o problema do outro, né? Então, para mim, está sendo uma grande aprendizagem, assim, até a parte da psicologia e como profissional da educação, porque nós já estávamos falando que a questão da sobrecarga da quarentena, que está acarretando a gente não saber chegar em casa, o teu ambiente de casa, que era o teu ambiente de descanso, não é mais. Esse ambiente vira o ambiente de trabalho, né? O horário teu, depois das 5 horas que você já completou tua carga horária na escola, no contexto da pandemia e do trabalho remoto, não tem esse horário fixo, né? Então, nós acabamos nos sobrecarregando bastante, e principalmente trazendo as angústias dos nossos alunos quando nós não conseguimos atendê-los de forma, né, de um ensino de qualidade. Então, eu falo enquanto participante da roda, que está sendo um prazer, quero parabenizar a Adri, que é uma excelente profissional, e até a PP Sindicato, que proporcionou, né, esse olhar para os profissionais e proporcionou esse momento de debate, de acolhimento e de reflexão. Muito bem, parabéns pelo excelente trabalho. Nossa, muito bom todas vocês, por enquanto, até agora, só aprendizados mesmo, né? E assuntos todos muito relevantes, muito atuais. Vocês comentaram, né, a questão das tecnologias, né, agora. Não, excelente vocês tomarem essa iniciativa, porque realmente a gente vê os professores esgotados, os professores estressados, trabalhando muito mais, tendo que aprender muito, né, como lidar com essas tecnologias e, como foi dito, né, além das questões familiares. E o problema, né, que vocês devem saber bem disso, não é só com os professores, os alunos também, né? Principalmente nós, assim, na universidade, os nossos alunos universitários, muitos têm família, têm filhos, né, e eu vejo quantos que assistem às minhas aulas com criança no colo, né, tem que parar para poder atender uma criança que está gritando, está brigando, né, eles tiram o microfone por conta do excesso de barulho, porque eles estão em casa, né, gente? A gente sabe a diferença do ambiente, né? O ambiente escolar, você está lá para aprender, né? Então é difícil a gente conseguir ter esse hábito dentro de casa. A casa é para brincar, para a criança, né? Casa é para os pais assistirem televisão, para os avós, né? Enfim, acontece de tudo. Teve alunos que já presenciou que, de repente, surgiu. Como acontece em todas as famílias, começou-se uma discussão e ele estava assistindo a aula, e a gente percebe o constrangimento, isso até conosco, né? De repente alguém começa a gritar ali, né? Ou o cachorro latindo não dá para ouvir, enfim. E esse estresse, a gente vê também a questão, nós criamos muitos grupos no WhatsApp, que acabou sendo a principal ferramenta, né, de trabalho nossa, e não só com alunos, como com outros professores, né, como grupos, enfim, dos mais diversos, todos voltados para a questão do trabalho. E quantas vezes, 3 horas da manhã, a gente está lá respondendo, né, alguma questão profissional que tem que ser resolvida, e não consegue dormir, aí fica preocupado com aquilo, quer dizer, essa questão até da organização do nosso tempo, né, a gente está tendo essa dificuldade, porque ninguém tem essa cultura, né? Está todo mundo bem perdido mesmo. Então, eu acho que nós, como você disse, somos seres sociais, nós precisamos conviver, né? Nós precisamos falar e nós precisamos ser ouvidos. E esse grupo que você falou, que outros contam os seus problemas, a questão da gente se ver no outro também, né? A gente vê, poxa, não sou só eu, o outro também está passando por isso, ou por situações diferentes, às vezes até mais difíceis do que a minha, né? Isso acaba um pouco que nos dando um pouco de conforto, né? Para a gente poder ver que é uma situação que está acontecendo mesmo, e não é só comigo, né? Porque eu acho que muitos entram em depressão achando que é o único caso, como a gente sabe, né? Que quando a gente está deprimido, a gente
pensa muitas vezes que ninguém sente o que a gente sente, realmente ninguém sabe o que a gente sente, mas essa convivência eu acho que faz com que a gente consiga ter um pouco mais de empatia, né, se ver no outro, e acho que isso ajuda até para nós, né, lidarmos com essa solidão, com esse isolamento. Então, eu achei, né, muito pertinente, muito, nossa, excelente trabalho, e a importância que a gente está vendo agora com essa pandemia, do que vocês disseram, do psicólogo na escola, né? A psicologia dentro da escola, psicologia escolar, psicologia educacional, quanto que tudo isso acho que vai ter que ser visto de outra forma agora, né? Porque no nosso retorno presencial a gente vai ter que lidar com muitas situações, sim, né? Que antes de pandemia os alunos às vezes iam para aulas, nem para assistir a aula, mas para conversar com a gente depois da aula, para poder pedir um conselho, né? Quantos alunos fazem isso? Não importa a faixa etária, né? Desde criança até o adulto. E eu acho que agora, com a pandemia, vai ter muito mais situações. E a gente vai ter que ter como encaminhar esses alunos, né? Com a questão do luto, com a questão da depressão, com o estresse, com o esgotamento, enfim. Né? Acho que os mais diversos problemas que já tinham e acho que agora estão se agravando, né? Muito mais. Mas muito boa. Aí eu gostaria, então, de abrir para comentários e perguntas. Alguém gostaria de falar, fazer alguma questão? Vamos lá. Chama a todos, inclusive a Aline. Ninguém? Vamos lá. O trabalho de vocês é muito bom, meninas, de verdade, muito bom mesmo, até porque eu estou participando de grupos de apoio na pandemia da Universidade Federal do Pará. Alunos de pós-graduação, grupos diversos, assim. E o trabalho de vocês na fala de vocês me lembrou a minha experiência com essas rodas de conversa também, que ouvir o outro, entrar em contato com o outro, mesmo por essa plataforma, é muito importante para a gente poder lidar com esse momento. Eu estou desde março em casa e antes de ser anunciada a pandemia, porque aqui em Belém é o período de chuva, fevereiro, março, chove muito, a cidade fica alagada, a gente não sai de casa. E aí eu já estava em casa desde março e eu não saio de casa, de verdade, só para ir na farmácia e fazer compras no máximo. Então isso deixa a gente muito ansioso em casa, deixa a gente estressado. O local que era um local de descanso, um local de lazer, até de você ficar em casa, assistir um filme, não é mais um local de lazer, se torna um lugar que te deixa preso, um local estressante, de ansiedade. E entrar nesses grupos de apoio, de conversa, foi muito importante para mim, para poder também ver que outras pessoas estão passando pela mesma coisa que eu estou passando, né? E pensar que foi ali na farmácia e pegou coronavírus, passou um dia com febre e já dá coronavírus. Então, a experiência de vocês nesse trabalho só me lembrou a minha experiência também com os grupos de apoio, quanto que eles são importantes nesse momento. E pelo visto, a gente precisa mantê-los, porque eu acho que a pandemia ainda vai durar bastante tempo. Só queria parabenizá-las mesmo e felicitar por esse trabalho, que vocês continuem com ele, que é muito importante para nós. Muito bem. Adriana e Mônica, gostariam de falar mais alguma coisa? Não, prof, só agradecer pelo espaço de partilha aqui também, né? Que também não deixa de ser uma roda de conversas virtual, essas trocas aqui de assuntos diferentes. Obrigada e parabenizar os demais que estão aí apresentando seus trabalhos também. Muito bem, então, finalizando as apresentações, teremos agora a explanação de Aline de Cássia Malker Lima, referente ao trabalho intitulado A Psicologia na Escola, uma reflexão a partir do olhar de uma egressa do estágio. Aline? Boa tarde a todos. Eu me chamo Aline, eu estou no meu 4º ano do curso de Psicologia, mas eu já sou formada em História. E o trabalho que eu escrevi é sobre o estágio que eu realizei no ano de 2019, no segundo semestre,
Esse ano eu deveria continuar na escola, mas infelizmente a pandemia não permite que a gente tenha acesso ao espaço escolar. Bom, eu também não fiz a apresentação em slide, porque eu sempre tenho muito problema para entrar com slide, infelizmente. E para ser mais dinâmico, como tinha horário, eu decidi fazer uma apresentação que fosse o mais compreensível possível sem os slides. Vamos lá. A psicologia, ela foi regulamentada no ano de 1962 pela Lei Federal 4.119. Ela foi regulamentada como psicologia e como profissão do psicólogo também nesse mesmo ano. Esse é o marco inicial da formação na área. E a partir daí, de 62, a gente tem desenvolvido diversas discussões, reflexões e produções acadêmicas sobre o processo técnico, metodológico e teórico da psicologia. É muito interessante pensar nesse marco de 62, porque no Brasil a psicologia é muito recente. E pensar na psicologia educacional é mais recente ainda. Isso envolve diversos problemas dentro do ambiente escolar, que é mais antigo do que a psicologia no Brasil. Bom, o estágio supervisionado no curso de psicologia da UniNassau, que é a faculdade que eu faço, é parte da estrutura curricular e tem como objetivo propiciar a formação técnico-profissional e integrar a teoria e a prática através da vivência e experiência o mais próximo possível de situações reais, né, a partir do contato com a área, e eu decidi pela área da educação por causa da minha primeira formação. O estágio supervisionado ele é composto de 3 fases durante a graduação. E o estágio que eu desenvolvi foi o primeiro, que é de reconhecimento do espaço, da prática, e na instituição é conhecido como estágio de prática integrativa 1. E ele tem 40 horas de carga horária. Por isso que eu não pude passar muito mais tempo que eu queria na instituição. O curso de psicologia no estágio 1 deixa o aluno livre para decidir em que área quer desenvolver o estágio inicial supervisionado. Então, poderia ir para a clínica, para a educacional, hospitalar, mas decidir a educacional, como falei anteriormente. E eu pensei que, pela minha experiência anterior, eu poderia desenvolver um bom trabalho e reconhecer a atuação do psicólogo a partir desse âmbito. E eu pensei que não poderia ser tão difícil quanto foi. Na verdade, é muito difícil. Né? Eu decidi fazer o estágio de psicologia escolar nas escolas da área ribeirinha, as escolas ribeirinhas da cidade de Belém. As escolas ribeirinhas, elas ficam nas ilhas em torno da cidade. A cidade de Belém, ela conta com 34 ilhas, mais ou menos, e eu gostaria de desenvolver o trabalho na região das ilhas. O problema é que a Secretaria de Educação aqui do Estado do Pará não facilita o acesso do estagiário com a psicologia educacional nessa área, principalmente. Na verdade, na cidade de Belém já é muito difícil encontrar uma escola que tenha o setor psicológico, serviço social. É difícil. Tem muito nas escolas privadas. Mas eu queria essa experiência da região das ilhas, porque eu já tinha desenvolvido um trabalho sobre teoria bioecológica do desenvolvimento humano, com o teórico Duri Bronfenbrenner, anteriormente. E eu queria desenvolver, mas eu não consegui. Então, eu levei essa experiência teórica para a Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Por que a Escola de Aplicação? Porque a universidade ela tem uma estrutura para receber o estagiário, uma coordenação pedagógica específica, uma coordenação de estágio, né? Uma coordenação específica para receber o estagiário, encaminhá-lo, ajudar nas demandas de desenvolvimento científico dentro da escola. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido a partir das observações realizadas durante o estágio supervisionado na escola de aplicação. A escola de aplicação da UFPA, ela trabalha com 3 psicólogos que atuam em setores diferentes da escola. O meu estágio ele foi desenvolvido na área de psicologia infantil, na área de ensino infantil. São 3 áreas na escola. E eu fiquei com o turno da manhã no setor de ensino infantil. O meu estágio foi no turno da manhã, porque é quando funciona a instituição, o ensino infantil, entre setembro e novembro.
Começou em setembro porque eu levei o mês de agosto inteirinho tentando conversar com a Secretaria de Educação daqui do estado para poder realizar a, o estágio nas escolas ribeirinhas. Como não deu certo, o tempo estava passando, eu tive que ter um plano B e aí eu encontrei a solução lá na escola de aplicação que também já tinha me recebido enquanto graduanda de História, para realizar o meu estágio em História também. E eu pensei na escola de educação porque ela tem essa base estrutural para realizar o estágio, assim como é extremamente receptiva. Tem uma coordenação específica e projetos científicos de graduação, pós-graduação que são realizados lá. Logo eu fui encaminhada para a coordenação do setor infantil, onde conheci a psicóloga, passei por uma entrevista com a coordenação pedagógica para a orientação das atividades e lá foi decidido que o estágio contaria com visitas semanais na instituição, tendo em cada visita a supervisão de 4 horas aulas e reunião com a psicóloga para debate teórico e técnico sobre as demandas do espaço escolar, principalmente com as turmas do primeiro ano do ensino fundamental. Em sala de aula da primeira série, a gente tinha 18 alunos entre 6 e 8 anos de idade, sendo um dos alunos diagnosticado com autismo de grau moderado, que apresentava dificuldade de fala, interação, contando com um tutor para este aluno especificamente, que também era aluna de psicologia da UFPA. No último semestre, ela desenvolvia um projeto de pesquisa sobre autismo com esse aluno, de acompanhamento com esse aluno. Mas voltando para a relação entre a psicologia e a educação, é necessário refletir sobre os múltiplos espaços e contextos ocupados pelo profissional. Nesse sentido, a atuação sobre os primeiros ciclos de formação educacional, a educação infantil 1 e 2, por exemplo, deve integrar-se à formulação de propostas pedagógicas. Então, a psicologia pode oferecer o conhecimento para a área da educação em geral e da educação infantil em particular, atingindo pais, crianças, profissionais, comunidade como um todo que ali atua, né? E aí sabemos que há conflitos e tensões na aproximação entre a psicologia e a educação, mas isso não implica a negação da participação e da contribuição da ciência psicológica para a educação. Como metodologia de trabalho, né, a psicóloga utilizava as observações que eu colhia que eu colhi em sala de aula e também sobre o espaço escolar como um todo, para desenvolver atividades pedagógicas, para desenvolver a sociabilidade e o desenvolvimento psicomotor e emocional das crianças. E a partir das informações resultantes das observações que a psicóloga fez, planejamento de atuação junto à equipe pedagógica. Os dias de reunião com a psicóloga eram os mais difíceis, porque as demandas que foram anotadas ao longo dos dias da observação em sala constatávamos juntas que não poderíamos dar conta de todas as demandas, justamente porque as intervenções são difíceis de ser realizadas. Depende de diversos setores e é preciso respeitar uma hierarquia no espaço escolar, respeitando o espaço do professor, do professor em sala, organizando um calendário específico para as intervenções. Na minha percepção, a comunidade escolar tem dificuldade de receber a contribuição da psicologia para a educação infantil, entendendo que a intervenção deve ser realizada em outras séries, mesmo no mesmo setor de ensino infantil, mas com crianças de idades mais avançadas, 10 anos, por exemplo. As crianças de 6 anos da primeira série ou anterior, elas não poderiam receber as intervenções psicológicas. Interessante isso, né? Porque quando a gente coloca intervenção com criança, o professor, a comunidade escolar, sempre pensa que é aquela questão psicológica, clínica, e não entende que pode ser voltado para uma dinâmica, para uma roda de conversa, mas para uma dinâmica corporal também, para que as crianças se entendam e que a relação entre professor e aluno também melhore em sala de aula. O desenvolvimento da criança é o processo que se realiza através das trocas estabelecidas com os adultos nas condições de ensino, portanto, independe de idade. Eu utilizei, como eu falei anteriormente, a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, que é uma abordagem teórica voltado para o estudo do desenvolvimento de forma contextual, analisando a interação bilateral entre pessoas e ambientes, de maneira que possibilita aos psicólogos que seguem essa abordagem ou não,
um panorama mais abrangente dos fatores pessoais e dos contextos que influenciaram a trajetória das pessoas. No contexto de cada pessoa, encontramos diferentes processos, uns mais próximos que outros, e neles encontramos indivíduos com uma relação de proximidade que podem ou não influenciar positiva ou negativamente suas vidas. Os contextos do qual participamos e com os quais temos relações têm origem em uma série de outros sistemas interrelacionados, como o sistema familiar, social, público, escolar. Nesse sentido, o resultado das observações no fim de novembro, já quando estava encerrando as aulas, porque em dezembro é quando os alunos fazem recuperação, planejamento pedagógico, na questão da coordenação, então finalizei no final de novembro as minhas observações. A sala da psicóloga foi arranjada nos últimos anos e ficava ao lado da sala dos professores. É uma observação que eu fiz, que o setor de psicologia na escola de aplicação ele foi arranjado. Ele não fica na coordenação, ele fica do lado da sala dos professores, mais próximo das salas de aula. A coordenação fica em outro bloco. E quando eu estava terminando o meu estágio, a sala de psicologia ela estava sendo remanejada dali do lado da sala dos professores para um outro pavilhão de salas que integraria com as outras duas salas das outras psicólogas. Nesse sentido, eles estavam transformando a psicologia da educação, psicologia no setor educacional, como uma psicologia clínica na escola. Muito interessante isso, porque essa transformação do espaço estava acontecendo no momento que eu saí do estágio e que entramos na pandemia. Então, não sei dizer se esse projeto ali foi finalizado e a psicóloga foi remanejada para uma clínica, uma espécie de clínica dentro da escola de aplicação. As observações apontaram diversas demandas, cada uma com seu grau de subjetividade e complexidade, sendo duas mais latentes durante o estágio, a dificuldade na relação professor e aluno, e aí entram diversas questões, como, por exemplo, luto, processo de luto do professor que estava passando naquele momento, dificuldade mesmo da professora abrir mão do espaço, até mesmo para a aluna de psicologia fazer observação em sala de aula, porque elas as professoras, né, se sentiram coagidas, se sentiram ali, estão me observando, mas por que estão me observando? Qual é a obrigatoriedade disso? Ela tem mesmo que estar aqui na minha sala? E a resolução de problemas, eu estava na sala e aí teve uma briga entre alunos, né? Mas aquela briguinha de criança, normal. E a professora, olha, estagiária, ali estão brigando, vai lá, tu que é psicóloga, dá um jeito. Isso em sala de aula, gente. Tem umas coisas assim que acontecem na escola, no espaço escolar, que são absurdas. E aí eu conversei com a professora no final da aula, a professora fez uma queixa com a psicóloga e no dia de reunião a gente conversou sobre isso, da dificuldade do professor e da comunidade escolar em entender da importância da psicologia dentro da escola. Não como uma pessoa que julga, que investiga, mas como alguém que poderia ajudar nessa dinâmica pedagógica com as crianças, nas relações sociais com as crianças, com os pais e entre os professores. Então, para concluir a minha apresentação, acho que eu falei bastante, se faz necessária a reflexão e o aperfeiçoamento das atuações profissionais da comunidade escolar a fim de melhorar as relações sociais, buscando sempre a qualidade do ensino no processo educativo nos anos iniciais de forma mais efetiva, a formação com experiência em estágio supervisionado, objetivo oportunizar a aproximação com a atuação do psicólogo no âmbito escolar, e permitiu a reflexão do desenvolvimento infantil atrelado às múltiplas dinâmicas internas da instituição. Era isso. Obrigada. Muito bem, Aline. Bastante interessante, né, que você falou da teoria bioecológica, porque eu acho que agora também, mais uma vez, né, muitas escolas estão voltando para esse tipo de trabalho, né, dentro da psicologia, e não só na psicologia, né, em outras áreas também. No caso, o trabalho, a gente vê várias escolas, né, uma delas seria a escola Waldorf, né, que trabalha muito com essa questão. E da área ribeirinha seria maravilhoso, né, se você conseguisse. Esses trabalhos que estão sendo realizados, né, nessas
desses locais mais afastados, né, em áreas de campo, em ilhas, enfim, é muito interessante. Inclusive, o nosso curso trabalha com da educação voltada para o campo, ou para as aldeias indígenas, e tem essa preocupação, e teve apresentações agora também de professores que vieram falar de trabalhos que eles realizam em áreas ribeirinhas também. É muito interessante, acho que né? E da psicologia, essa transformação, né, da psicologia para a clínica, né, da psicologia escolar, né, no sentido mais amplo, para a clínica, também é uma questão que a gente está polemizando bastante, né? Porque a gente sabe que é importante, ambos, né, tanto o psicólogo que trabalha a psicologia de uma forma mais ampla, quanto a questão clínica, mas qual deveria ser, né, o objetivo do psicólogo dentro de uma escola, né? Antigamente a gente tinha os educadores educacionais, né, que acabava tendo que resolver todos os problemas que o pedagogo faz hoje, inclusive algumas questões da psicologia, né, e aí foi extinto, que bom. Mas e aí, o que foi substituído, né? Entrou o psicólogo em psicologia, né? Deveria entrar, né? Algumas escolas já possuem, mas para trabalhar no sentido mais, né? Trabalhar com toda a equipe escolar, né? Com os pais, mas de uma forma mais dinâmica, mais grupal, enfim, né? Ou dando orientações, ou para trabalhar atendimento clínico, né? Então isso é uma questão bem polêmica que está sendo muito discutida, né? Eu queria saber, assim, esse estágio foi realizado em 2019, é isso? Isso, entre setembro e novembro. Tá. E aí, o que você pensa dessa questão da psicologia clínica dentro da escola? Queria a sua opinião sobre isso. Bom, pelas leituras e pela aproximação com a psicóloga, eu acredito que é um erro gigante, é um passo para trás. Porque o psicólogo na instituição, ele tem que ser agregado ao cronograma pedagógico, ele tem que participar de forma mais efetiva nesse calendário escolar, como a gente fala das demandas na instituição. A gente não tem espaço para fazer a dinâmica, a gente não tem espaço para fazer a intervenção com os pais, com os alunos, com os professores. Os professores, eles são mais fechados em relação a isso também. E, do meu ponto de vista, eu acho que é um erro. Mas, assim, a instituição, ela, como a psicóloga me falou, existe uma hierarquia dentro da instituição que a gente precisa respeitar. E a gestão achou que uma espécie de clínica, uma sala para atendimento de alunos seria melhor do que a integração de um planejamento pedagógico, psicológico, que agregasse o psicólogo, né? Seria melhor a clínica do que pensar todo um calendário pedagógico. Do meu ponto de vista, eu acredito que o psicólogo tem que ser integrado a esse cronograma escolar, ele tem que atuar com as suas ferramentas, né, ao longo de todo o ano, não só pontualmente lá naquela sala, mas fazer parte mesmo desse cronograma escolar e a comunidade entender a importância do nosso trabalho, que a gente pode agregar, a gente pode ajudar nesse desenvolvimento escolar e não segregar, né? Não separar. Exatamente. Agora, aí a educação básica, né? Na universidade eu já vejo a necessidade dos dois, né? Porque ali a gente tem situações que realmente alunos e professores e funcionários que necessitariam de um atendimento mais clínico mesmo. Dali eu acho que mas é uma outra situação, são adultos, né? Então acho que é um trabalho diferenciado, além da importância do trabalho do psicólogo, né? De uma forma mais geral. Mas muito bem, aí alguém teria alguma pergunta? Alguém teria alguma pergunta para fazer? Podemos encerrar, então. Tudo bem, Aline? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Aliás, todos os trabalhos aqui são muito bons. É muito bom ter mulheres desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo trabalhos no setor educacional, psicológico. Aliás, mulheres na ciência é muito importante. A gente não pode dar nenhum passo para trás. Exatamente. Então, gostaria de agradecer a presença e a participação de todas.
e parabenizar os apresentadores pelas brilhantes explanações, né, de temas tão pertinentes e necessários de serem discutidos na atualidade. Tanto contribui para a nossa formação na busca de uma maior compreensão sobre o desenvolvimento humano e sobre a saúde mental do sujeito. Encerramos, portanto, a nossa sessão de comunicação de resumos e relato de experiência, convidando vocês para a próxima atividade do evento, que acontecerá às 19h30, quando teremos uma mesa de discussão mediada pela professora Eliane Dominico, com a participação de renomados professores que irão abordar sobre as condições de trabalho do professor da rede pública de educação paranaense. Desejo uma ótima tarde a todos e até mais. Até. Boa tarde a todos.